Eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando a cada um de vocês aí do outro lado, ouvindo as mensagens bíblicas da Palavra de Deus. E hoje vou trazer um vídeo para você muito interessante. É um vídeo de outra mulher que nos ensina coisas surpreendentes, lições assim que nós devemos guardar para os nossos corações e também exercê-las, né? São lições que devemos praticar durante a nossa vida. E essa mulher que eu irei falar hoje, do tema desse vídeo de hoje, são as lições que a viúva tem para nos ensinar. O que vamos aprender com essa mulher? E o texto que iremos usar é de 2 Reis, capítulo de número 4, que diz o seguinte: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu disse: Que hei de eu te fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a porta a que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, porque os seus filhos e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse o seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Muito bem, eu acabei de fazer uma leitura aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 4, falando que o profeta Eliseu aumenta o azeite da viúva. Então, que lições essa mulher tem para nos ensinar? Quais essas lições? Então a gente vai aprender agora quais as lições que essa mulher tem para nos ensinar. Com certeza você aí que está ouvindo, que vai ouvir, você vai assim dizer: meu Deus, eu precisava ouvir uma palavra dessa. Eu precisava acordar para certas situações, né? Então vamos lá. Começando aí, a pergunta que ele fez para ela foi a seguinte: o que você tem em casa? E ela respondeu que não tinha nada. E ela disse: apenas um pouco de azeite. E ela perguntou: cadê? Não tem mais vaso? E os meninos falaram: não tem mais vasilha. Então o azeite cessou. O texto conta a história de uma viúva que recorre a um homem de Deus em busca de ajuda. Por quê? O seu marido, que acabara de morrer, era um discípulo do profeta. Era um homem justo, digno, mas deixara a mulher endividada. E o credor, por direito legal, queria levar os seus filhos para serem vendidos como escravos, a fim de quitar a dívida, e sua situação era desesperadora. Nós vemos que o texto está bem claro, nos mostrando a realidade do que estava acontecendo com aquela mulher. Antigamente era assim: quando uma pessoa não pudesse pagar a dívida, se tivesse filhos, esses filhos seriam levados para serem escravos, para não trabalhar em pagar a dívida que a pessoa deixou. E olha o que aconteceu na vida dessa mulher para que os seus filhos não fossem levados para serem escravos. Olha o que Deus faz com o servo e a serva do Senhor. Aquela mulher, ela ficou com uma dívida muito grande do seu marido. O homem era justo? Era digno? Era. Mas falhou em deixar a mulher endividada. Olha aqui a primeira lição que nós vamos aprender nesse momento.
O homem lá era temente a Deus. Ele era digno, mas ele também deixou para ela uma dívida muito grande. E às vezes homens e mulheres de Deus também fazem bobagens de alguma forma, né? Sem pensar. Quando pessoa que não já fez, pum, nossa, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Então acontece que a gente tem que ter muita percepção para a gente não fazer algo para a gente se arrepender depois. Então ele tinha muitas dívidas, muitas vezes podendo colocar a família dele em situação crítica, né? Então a primeira lição aqui é o seguinte: homens e mulheres de Deus, não deixem dívidas para suas famílias, pode ser quem for, pague suas contas, nem que você fique sem nem um centavo no bolso, mas pague suas dívidas para que você não venha ter prejuízo, né? No sentido de que alguém vai dizer, olha, fulano não paga suas contas, né? Eu vou falar aqui uma palavra bem conhecida aqui para você entender melhor. Cuidado, aquela pessoa enrolada, aquela pessoa ali enrolada. Então vamos ter cuidado com isso, porque às vezes as pessoas falam isso da gente, ou às vezes a pessoa fala isso de você, você que não paga a sua dívida. Fala, com certeza fala, você sabe disso. Então essa é a primeira lição. Não deixe a dívida para a sua família, para seu pai, para sua mãe, para seu cônjuge, para seu irmão. Quem for, não deixe. Quite essas contas. Segunda lição aqui dessa mulher. A mulher sábia, ela não se aconselha com qualquer um. Quando ela enfrenta um problema, ela busca conselhos com pessoas reconhecidas por a sua idoneidade, trabalho honesto e por sua sabedoria, como o profeta Eliseu. O profeta orienta ela dizendo assim, olha, peça muitas vasilhas emprestadas para seus vizinhos, vai para casa, feche a porta, você e seus filhos, e comece a encher, uma a uma, as vasilhas com azeite a partir do frasco que você tem. E ela obedece. Por que o profeta manda ela fechar a porta da casa? Antes de começar a presenciar o milagre, né? Porque Jesus diz para que nós fechemos a porta quando entrarmos a buscar a Deus em nosso quarto. Então a segunda lição é essa. Procure se aconselhar com pessoas idôneas. Quando eu digo idôneas, não significa que uma pessoa mais velha ele seja sábio ou ela seja sábia. Pessoas que você olha para ela ou para ele e vê que aquela pessoa é uma pessoa sábia. Porque às vezes uma pessoa nova tem mais sabedoria do que uma pessoa já mais de idade. É a questão da imaturidade, né? Depende do grau de maturidade que aquela pessoa tem. Então nem todo mundo sabe dar conselhos, nem todo mundo sabe chegar para você e falar assim, olha, é isso aqui, entendeu? Então você tem aí que estar sempre atento nessa situação. A mulher foi procurar a pessoa certa, o homem de Deus, o homem que tinha intimidade com Deus. Então procure pessoas para se aconselhar, que realmente você possa confiar de verdade. Não coloque sua vida na mão de qualquer pessoa. Não fale com qualquer pessoa os seus segredos. Guarde os segredos que Deus tem com você, só com você. Não fale com ninguém. Porque, às vezes, na nossa vida, tem partes que é preciso que você guarde em segredo. Porque tem coisas que você fala e que não dá certo. Se você ficar falando da sua vida para as pessoas, não vai dar certo algumas coisas. Então você precisa se reservar, ter a sua vida privada. Não ficar falando da sua vida íntima, o que está acontecendo com você, entendeu? Para ninguém. Se você tiver de pedir um conselho para alguém, peça um conselho para a pessoa e veja o que você vai tomar de decisão. Olhe, analise. Será que essa decisão que eu vou tomar é certa? Será que aquilo ali é certo? Será que não é? Então você tem que, assim, pesar na balança e ver aí, o que você tem que falar e o que você não tem que falar. É porque tem gente que às vezes chega e fala tudo da vida. Olha, minha vida é isso, minha vida é aquilo. Não
Não faça isso. Aprenda com essa mulher a ir se aconselhar com pessoas sábias. Essa é a segunda lição que essa mulher tem para nos ensinar. Terceira lição: fechar a porta é um símbolo de isolamento, mas também de proteção. O que vai acontecer ali dentro pertence ao Senhor e a mim, e a ninguém mais. Fechar a porta me dá liberdade para me despir, pois mais ninguém é permitido ao acesso aos meus segredos. A minha intimidade é apenas com o Senhor. Fechar a porta me ajuda a me concentrar, a me guardar de interferências indevidas. Se o profeta vivesse hoje, talvez acrescentasse: desligue o celular. O profeta sabe que a hora é sagrada, o momento em que Deus irá se revelar. Isso requer atenção e reverência. Não quer dizer aqui que você tem que se desligar de tudo. Não. Aqui está falando de certos momentos que você tem que deixar o celular para lá, que você tem que deixar certas coisas para lá, que você tem que ter um momento sós com Deus, um momento de intimidade, né? Então você precisa que você fique atento quando Deus estiver falando. E Deus está falando conosco neste momento. É preciso que você saia um pouquinho, vai ver a natureza, vai ver pessoas, para que você possa respirar, para que você possa recarregar suas forças, suas energias para você voltar novamente. Porque se a gente ficar 24 horas no celular, não dá certo, não dá certo. Você tem que sair um pouquinho, tirar um tempinho. Então, se fosse nos dias de hoje, ele diria assim, né? Desliga o celular. Então, porta fechada significa que Deus quer ter uma intimidade, quer ter um particular com você, só você e Ele. O milagre da multiplicação do azeite vai começar. Uma a uma, as vasilhas são cheias de óleo, como se repetiria alguns séculos mais adiante, como Jesus na experiência da multiplicação dos pães e dos peixes. Os discípulos iam partindo e repartindo o pão e não acabavam. Ouvi uma vez uma pessoa explicando de uma forma racional que o milagre se deu porque tinham pães na multidão que ofereceram o que tinham. E o que foi obtido com essas ofertas foi o suficiente para suprir todos e ainda sobrar. Quem sabe os que emprestaram vasilhas para a viúva necessitava, a entregarem jar com algum azeite dentro. É esse o ato de generosidade. Foi o solo do qual brotou o milagre. Talvez essas alternativas acalmem mais os céticos, Mas chega uma hora em que acabam as vasilhas e o milagre cessa. Ela então volta ao profeta e vira como um consultor de negócios. Agora vende o óleo, pague sua dívida e ainda vai sobrar dinheiro e use para o seu sustento e de seus filhos. E ela mais uma vez o obedece. Olha aqui, o segredo é obedecer o que Deus está falando. O homem de Deus, aqui pode significar Deus dizendo para ela: olha, faça isso, faça aquilo ali, não faça isso. Então ela obedeceu a voz daquele homem de Deus. Então Deus está falando com você: ouça a voz de Deus e obedeça a voz dele, o que ele está te mandando fazer. Porque se você obedecer a voz do Senhor, você vai se dar bem, você vai ser bem-sucedido e bem-sucedida na sua vida. Apesar das lutas, apesar das tribulações, mas você vai ser bem-sucedido, porque Deus estará com você. A quarta lição: a multiplicação depende de uma matriz geradora e de uma oferta. O milagre nunca parte do zero. Ele demanda aí uma unidade, um pão, um peixe, um frasco de azeite. A unidade que gera o milagre sempre se origina em nós, e não em Deus. Deus usa os nossos recursos concretos para alicerçar a sua obra. Ele usa o que temos,
não o que gostaríamos de ter. A mulher vulnerável, ela tinha um frasco de azeite. E isso é o que ela oferece. Então Deus usa aquilo que você já tem. O que você tem na sua casa aí? O que você tem de oferecer para as pessoas? O que você tem de oferecer para o mundo? Então você já tem isso. Você só precisa colocar agora à disposição de Deus. Dizer, Deus, estou aqui. Me usa como instrumento vivo. É isso aqui que eu tenho. Me usa com esse pouquinho mesmo. E assim Deus vai usando você de uma forma poderosa. De pouquinho vai se tornar grande. É uma escadinha. Tá entendendo? Então vamos aqui para a quinta lição. O milagre fica limitado ao alcance de nossa fé, que pode ser medida pelo número de vasilhas que estamos dispostos a coletar. Mais vasilhas, mais milagre. Terminaram os recipientes e o milagre cessa. Quantas vasilhas você teria pedido? 5? 10? 40 vasilhas? Pedir emprestado dá trabalho. Você precisa percorrer toda a vizinhança. Talvez cada uma lhe ofereça uma vasilha ou nenhuma. É preciso gastar sola de sapato até ter uma boa dose de humildade. Mas tudo começa mesmo com a oferta a Deus, com o único e essencial. O azeite era essencial para cozinhar o pão, o elemento da vida. O azeite também era essencial para ungir as pessoas. É um elemento essencial na vida espiritual. O azeite simboliza de ambos, vida física e espiritual do Espírito Santo. É um elemento essencial na vida em plenitude. Então o Espírito Santo aí, ele é o azeite das nossas vidas. Ele que nos consola. Então não podemos ficar sem Jesus, sem o Espírito Santo de Deus em nós. O óleo representa a presença do Espírito Santo. Então jamais você pode deixar que o Espírito Santo saia da sua vida, porque ele é Deus dentro de você. Vamos aqui para a sexta lição. Seja o quê? Uma empreendedora. Venda o azeite. Ainda havia um movimento a fazer. Tornasse uma comerciante, né? Tornar-se uma comerciante. O milagre nos tira do trivial e nos empurra para o novo. A viúva não era uma vendedora, mas se tornaria uma. A sua ação obediente salva a sua família da escravidão. Para proteger os seus filhos, uma mulher vulnerável é só arregaçar as mangas e se tornar, em um tempo recorde, uma empresária do ramo dos óleos essenciais. Então, Deus dá oportunidade para nós vencermos na vida. Deus, ele sempre coloca dentro do nosso coração ideias para nós nos movimentarmos. Ele deu a ideia para aquela mulher. Ele perguntou, o que você tem? Ela disse, só tem um pouquinho de azeite. Então ele falou, o homem de Deus, pois vai às vizinhanças aí, ó, procura vasilhas. E certamente aqui também tem uma lição extraordinária para nós. Nós devemos ter bons relacionamentos, boas pontes, boas amizades, porque vai ter um momento que você e eu vamos precisar de amigos, pessoas para nos ajudar de alguma forma. Às vezes nós queremos ser autossuficientes e dizer, eu não preciso de ninguém, eu moro só, eu vivo sozinha, eu não preciso de ninguém, eu moro sozinho, eu vivo só, eu não preciso de ninguém. Uma grande mentira, tá? Eu vou falar a realidade para você, você precisa sim de pessoas para te ajudar. Porque aquele homem de Deus foi enviado para ajudar aquela mulher a pagar a dívida para que o seu filho não fosse levado, seus filhos. E ela arregaçou as mangas, ela foi à busca do que o homem de Deus tinha falado. Quando você obedece à voz de Deus, com certeza você vai ser vitorioso, você vai ser próspero. Não é a sua vontade, não é os seus desejos, é a vontade de Deus. É que vai prevalecer. Então vamos assim dizer, vamos fazer de tudo para nós termos bons relacionamentos, boas amizades. Não se feche no seu mundinho, não se feche aí na sua conchinha e fique aí dizendo, não, aqui eu não preciso de ninguém.
Não faça isso. Você não é um bicho do mato, você é uma pessoa sociável. Você é uma pessoa sociável, então você precisa de amizades, você precisa de pessoas para te ajudar de alguma forma. Então você tem que se levantar e não ficar parada aí achando que vai cair do céu alguma coisa. Você tem que se movimentar, né? A palavra que Deus lançou ao profeta dizendo: levanta e falarei contigo. Então essa foi a 6ª lição que essa mulher teve. Ela foi obediente. Ela levantou-se e foi à procura das vasilhas. Agora vamos aqui para a 7ª lição. Se estou diante da dívida, que é o tipo de escravidão, eu entrego a Deus o meu único recurso. Hoje, o meu pote de azeite, eu vou entregar para Deus. Peça sabedoria a Deus e entregue a direção da sua vida nas mãos dele. O resultado dessa entrega certamente será o azeite abençoado e multiplicado. Tudo que eu entrego no altar de Deus com coração humilde, estou certa pela fé que será multiplicado e usado para o meu bem e para os meus filhos ou para os seus filhos futuros, para que nunca tenhamos e nunca vamos ser escravos de ninguém e de nada. Aqui é uma conjectura que estou fazendo em questão de você não deixar dívidas para ninguém, porque em algum momento da sua vida as pessoas elas vão ter que assumir responsabilidades que não são delas, como por exemplo, o marido daquela mulher morreu. Nós sabemos que nós estamos vivos hoje, mas amanhã não sabemos. Então é por isso que nós devemos fechar todas as brechas, organizar tudo, deixar tudo pronto e organizado, para que a gente não dê trabalho para ninguém. Deixar tudo pago, nenhuma dívida aberta, porque senão vai dar trabalho para a própria família que ficar aqui viva. Então você precisa ter cuidado com isso, se preocupar com isso também, deixar tudo organizado, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A Deus pertence o amanhã. E essas lições que essa mulher veio nos ensinar, foi lições, assim, para mim, foi grandes lições. A gente aprende muito com esses ensinamentos da palavra do Senhor. Não é pecado você trabalhar para ter o seu sustento, para ter suas coisas. É pecado sim, enrolar pessoas, enganar pessoas, mentir, usurpar, roubar, essas coisas que é pecado. Mas você ter algo que você tem e você trabalhar dignamente, então eu quero te falar, é justo. É justo o seu salário, é justo o que você está ganhando. Aquela mulher pagou a dívida dela, os filhos dela não foram levados e ela ainda viveu do resto. Eu conjecturo que pessoas que talvez até precisariam de ajuda que estava do lado dela, ela ajudou. Ela ajudou, com certeza. Então Deus faz o seguinte, Deus nos abençoa para que em algum momento da nossa vida nós venhamos abençoar alguém que está necessitado, que está precisando. Às vezes, Deus nos abençoa para nós sermos abençoador. Você tem sim que administrar direito, você tem sim que saber o que você vai fazer com o seu dinheiro, sim. Mas também você tem que saber que Deus, Ele te abençoa para você abençoar outras pessoas. Deus, Ele te abençoa para que você venha abençoar outras pessoas, com sabedoria, com entendimento, sim, com certeza. Não tudo cai do céu, nem tudo cai do céu, não. Mas você tem que se esforçar, você tem que trabalhar para conseguir, tem. Mas quando Deus entrega nas suas mãos, Ele entrega também para você ajudar alguém que precisa, né? Porque alguém pode chegar para você e pedir uma ajuda para você, entendeu? Nunca negue ajuda para ninguém. Seja humilde o suficiente e ajude as pessoas que realmente chegam para você pedindo ajuda. Mas ajude de coração. Não ajude somente porque você quer que outras pessoas vejam. Porque tem muita gente, né, que ele só ajuda o outro para mostrar para outras pessoas, né? Aí ele tira o dinheiro aqui do bolso e entrega assim, diz assim, aqui fulano. Só que ele não entrega de coração. Só que ela não entrega de coração. Entrega para mostrar para os outros. Então faça
o seguinte: dê com a mão direita para que a esquerda não veja. Isso aqui é uma metáfora, entendeu? Isso aqui é uma conjecturação que eu estou fazendo. A gente tem que dar as coisas para as pessoas, não para mostrar para os outros que a gente está dando. A gente dá, chama a pessoa ali no cantinho e fala assim: fulano, olha, meu amigo, minha amiga, Deus mandou eu te dar isso aqui, entendeu? Mas não comenta para ninguém que foi eu que te dei, não. Então a gente também pede para a pessoa ser discreta. É como Jesus fala: entra no teu quarto, fecha a tua porta e você vai falar com o Pai Celestial, você e Deus. Então as pessoas não precisam saber o que está acontecendo na tua vida, não. As pessoas não precisam saber o que você está dando para as pessoas, não. Porque Deus está vendo. A recompensa vai vir na hora certa para você. O que diz aqui no livro de Provérbios, aqui para nós finalizarmos nosso vídeo de hoje, é Provérbios 19, versículo 17, que diz assim: olha, quem dar aos pobres, empresta a Deus, o qual virá a pagar com juros e largamente vantajosos. Então, meu amigo e minha amiga, Deus, Ele nunca vai ficar devendo você nada. Sempre Ele vai pagar você. Seja qual for a obra, a intenção que você fizer para Deus de coração, Deus, Ele vai pagar você. Então, o que acontece aqui? Quem dá ao pobre, empresta a Deus. E um milagre aconteceu na vida daquela mulher. Essas foram as lições que essa mulher tem hoje para nos ensinar. Essas 7 lições são lições muito importantes que devemos guardar em nossos corações. Ajudar quem precisa ser ajudado. Porque vai chegar um tempo na sua vida que você também vai precisar de ajuda. Não pense você que você não vai precisar de ajuda, que você vai. Não importa que ajuda vai ser, ou financeiro, ou qualquer outro tipo de ajuda, vai vir, porque você vai precisar. Então, ajude hoje, abençoe hoje, abra o coração hoje, faça hoje, para que amanhã você venha colher frutos abençoados desta semente que você plantou. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um e que nós possamos guardar essas lições de nossos corações hoje e sempre. E vamos orar para finalizarmos o nosso vídeo de hoje, que tem por tema as lições que a mulher viúva tem para nos ensinar a respeito de vida familiar. Vamos orar, meus amados? Ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero entrar na Tua presença nesse momento, pedir a Ti, Senhor, que o Senhor venha nesse momento abrir os olhos espirituais dos Teus servos, das Tuas servas, dos ouvintes da palavra do Senhor que estão aqui ouvindo nesse momento essa oração. Senhor, que possamos aprender lições com essa mulher que vem nos ensinar, Senhor, a sermos pessoas corajosas, para que, ouvindo a Tua voz, possamos fazer aquilo que o Senhor manda nós fazermos, que podamos ser sensíveis à Tua voz, e que essa pessoa possa abrir o coração para ser uma pessoa que abençoa a vida de outras quando for necessário, porque quem dá aos pobres, empresta a Deus. Pai, venha ampliar a visão de cada um de nós, que possamos enxergar longe, ver coisas boas, futuras acontecendo, mesmo que esteja tudo dando errado, mas que possamos acreditar que amanhã pode ser melhor do que hoje. Pai, que nós possamos ter uma visão positiva, uma visão, meu Pai querido amado, uma visão alegre da vida. Senhor, eu te peço nesse momento, venha abençoar cada um, Senhor, do que estão ouvindo neste momento essa palavra, e que essa palavra fique guardada em vossos corações, em cada coração, no meu coração que foi falado aqui nesse momento. É o que eu peço a Ti, meu Senhor, nessa hora, e já te agradeço por todas as mensagens e as palavras que o Senhor tem dado para cada um de nós nesse dia que o Senhor fez para nós. Amém? Fiquem na paz do Senhor e um grande abraço.